Verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem que vem pela frente. O Palmeiras recebeu ontem o troféu de campeão brasileiro, título conquistado há uma semana, com uma rodada de antecedência. A partida contra o Vitória, que terminou com um placar de 3-2 para o Alviverde, registrou recorde de público, mais de 41 mil torcedores. Entre eles, Vini, tava lá um efusivo presidente eleito, hein? Cara, olha... Com camisa e tudo. Mas ele torce pro Palmeiras, gente? Parecia o capitão. Dizem que é palmeirense. Eu achei que ele era flamenguista, ele não mora no Rio. Mas então... Parecia o capitão do Palmeiras mesmo, viu, Jaque? Ergueu a taça, fez a festa ali com os torcedores, foi ovacionado pela torcida do Palmeiras. Jair Messias Bolsonaro, presidente eleito, esteve ontem ali na festa alviverde do título, né? O Palmeiras que conquistou esse título no domingo passado contra o Vasco da Gama, mas ontem, né, dentro de casa, dentro ali do Allianz Parque, foi realmente a festa do torcedor. E olha, o Palmeiras fez até, Edgar, o Bolsonaro usar uma camisa que tem uma estrela vermelha, né? Porque essa camisa do Palmeiras tem aquela estrelinha vermelha da taça de 51 e o Bolsonaro estava ali usando. Antes eu quero mostrar um momento curioso já pra gente aqui no Morning Show, Edgar, do momento em que o Bolsonaro vai até o vestiário do Palmeiras e encontra o Felipão, né? O Felipão tinha dado aquela frase já que a gente colocou aqui no Morning na semana passada também, que tinha que colocar a casa em ordem, né? E esperava que o Bolsonaro fizesse o mesmo pelo Brasil. E aí ontem, quando o Bolsonaro chegou ao vestiário e encontrou o Felipão prestou continência ao presidente eleito e bateram um papo ali. Vamos ver esse momento. Tá o Bolsonaro, né, entrando no vestiário, cumprimentando ali o Jailson, goleiro do Palmeiras, ali também todos os funcionários, né, pessoal da comissão técnica. Aí, momento em que ele encontra o Felipão, se cumprimenta e o Felipão presta ali continência para o Bolsonaro, se dá um abraço, olha lá, um agradecendo o outro pela presença. O áudio não tá muito bom, mas o Felipão falando ali pro Bolsonaro, né, que devagarinho ele vai conquistando as coisas aí também para o Brasil, ali do lado do diretor do Palmeiras, o Alexandre Matos, né, Edgar? E o Bolsonaro que acompanhou toda a partida aí, também lá no camarote, em um dos camarotes ali do Palmeiras, aí ficou uma grande polêmica, né? Quem que chamou o Bolsonaro pro jogo? Foi a CBF, foi o Palmeiras? Na verdade, foi sim um pedido da CBF, mas até pela identificação que o Bolsonaro tem com o Palmeiras, pela frase que o Felipão falou na semana passada, o Felipe Melo, que é esse que a gente tá vendo na foto agora, fazendo um gesto de arma com o Bolsonaro, já tinha feito um gol no Campeonato Brasileiro, dedicando, né, o gol ao Bolsonaro. Então toda essa identificação fez com que o Palmeiras também quisesse essa presença do Bolsonaro, o Felipão também, parte do elenco também. Então foi ali uma anuência de todos, né, que quiseram ali a participação do presidente eleito. E olha só, Edgar, quando ele entrou no gramado, olha só a festa que fez o torcedor palmeirense. Ele fazendo o gesto, né? Desajeitado. Mostrando o símbolo ali do Palmeiras, camisa 10, ó. Bolsonaro. E aí os gritos de mito. Os gritos de mito, o Bolsonaro se encaminhando ali. Aí ele sobe no palanque que foi entregue a taça, as medalhas. Ou seja, fez a festa junto com o torcedor palmeirense. Obviamente que teve algumas vaias também, mas as vaias foram abafadas, viu, Edgar? Porque realmente a maioria dos torcedores palmeirenses ovacionaram sim a presença ali do Bolsonaro, Felipe Melo prestando continência também. Mas é uma moda, agora todo mundo bate continência pra todo mundo, a gente tem que sair na rua se cumprimentando assim agora? Tenho certeza que é opcional, Fefito. Olha, É um gesto. É a festa, ele tem essa relação com o clube, ele é palmeirense, eu acho que tá tudo aí, tá dentro tudo do roteiro? Tá tudo dentro do roteiro, enfim, se ele tem uma simpatia com o time e é um cara palmeirense, o Fito falou que ele já vestiu a camisa de outros times também, né? Eu achei que ele era Flamengo. flamenguista, mas Na enfim, verdade, não que eu entenda muito Como do é que é assunto. isso, Vini? Em torno ontem do Allianz Parque, tinha alguns panfletos
dizendo o seguinte: malandro é o Bolsonaro que todo ano é campeão. E aí ele com a camisa do Flamengo, do Sport, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, que na verdade tem realmente. Mas o Palmeiras é de fato um time que ele torce mesmo, é assumidamente palmeirense, já deu declarações sobre isso. Agora, o momento que pra mim foge um pouquinho de toda essa situação, Edgar, é o momento que ele levanta a taça com os jogadores e com o Felipão. Ali, até agora que a gente mostrou todas essas situações, pra mim tá dentro do jogo, faz parte, a CBF chamou, o Palmeiras não se opôs a isso, tudo bem. Agora, acho que aquele momento de levantar a taça é dos jogadores, né? Dos jogadores, é do Felipão. Eu não gosto até, particularmente, de nem o presidente do clube participar desse momento. Quando o Roberto de Andrade fez isso com a taça quando o Corinthians ganhou o título, eu achei aquilo um absurdo, achei ridículo, né? Porque ali é os caras que foram realmente os protagonistas, né? Que estiveram em campo, que deram sangue ali para conquistar o título. Então, eu não achei necessária essa participação do Bolsonaro aí ao levantar a taça. O resto, tudo bem. Mas, como tudo, né, Edgar? Tivemos reações aí divididas e opostas. E como o Morning Show é um programa democrático, a gente trouxe aqui algumas opiniões pelo Twitter. Vamos lá, Brunão, mostrar aqui algumas participações. O William De Luca diz o seguinte: não compro mais material oficial do Palmeiras, não serei mais assinante Avante, que é o sócio torcedor do clube, não darei mais R$1 do meu dinheiro para quem cola com fascista, eleito ou não. Meu Palmeiras é time fundado por imigrante operário de chão de fábrica e é isso que precisa ser lembrado para sempre. Aí tem também a opinião do Antero Greco, jornalista da ESPN, palmeirense assumido, que diz o seguinte: pessoal, é desonesto e faccioso associar o Palmeiras ao fascismo. Nada a ver o fato de o presidente eleito ser palmeirense, nem de ter aparecido na festa do clube. Há milhões de palestrinos que votaram nele, como milhões de torcedores de outros clubes e milhões que não votaram. Aí temos também o tweet, tem mais um aí, Bruno, do Marcelo Santavica, que inclusive é palmeirense, dizendo o seguinte: Bolsonaro não estava em campanha política, nem recebeu apoio do Palmeiras, nem estava como candidato em busca de voto ou mídia. Estava ali o presidente da República eleito prestigiando o campeão brasileiro de futebol. Parem de chorar, a eleição já acabou. E para finalizar, temos ali o tweet do próprio Jair Messias Bolsonaro, Edgar, colocando o seguinte: parabéns ao Palmeiras pelo título brasileiro, o futebol é muito mais que torcer para um time, é um estado de espírito totalmente identificado com o brasileiro, é sempre bacana fazer parte desta festa. Um abraço a todos e obrigado pelo carinho. E eu trouxe aqui também a opinião do nosso comentarista da casa aqui, o Mauro Betting, né, que é palmeirense também, que estava ontem presente ao estádio e comentou toda essa participação aí do Bolsonaro, Edgar, relembrando também outros presidentes que foram, que tinham, né, assumidamente aí a sua torcida por um clube de futebol. Apenas 4 presidentes da história do Brasil eram assumidamente torcedores, como foi o general Médici, de 69 a 74, que surfou na onda do tricampeonato, se é que general e presidente surfam, mas era um grande gremista e um grande flamenguista. Como era um grande tricolor carioca, o Figueiredo, o último presidente da ditadura, de 79 a 85, mas que não entregou o título do Campeonato Brasileiro de 84 ao seu Fluminense do coração. Nem Lula também foi, em 2005, dar a taça para o campeão brasileiro para o seu Corinthians. É fato que na conquista da Copa do Brasil em 2009, no dia seguinte, ele recebeu a delegação vindo de Porto Alegre. Aliás, só 5 jogadores, o técnico Mano Menezes e o então futuro candidato a deputado federal, André Sanches, que voltou a ser presidente do Corinthians. O que aconteceu ontem no Allianz Parque com Jair Bolsonaro, inédito. Ser convidado pelo clube, tudo bem. Ser convidado pela construtora, tudo bem. Ser convidado pela CBF, tudo bem. Mas daí ser convidado a entregar a taça no gramado, eu nunca vi. Dar a volta olímpica no gramado, eu nunca vi. Mesmo com um grande palmeirense como é Bolsonaro, que também já vestiu outras camisas, como alguns panfletos em volta do estádio deixaram muito claro. Mas o fato é que nenhum presidente, nenhum general, nenhum ditador pode dar a volta olímpica e pode dar taça. A CBF deixou? Deixou. O Palmeiras adorou? Adorou. Mas era o caso? É claro que não. Fosse Bolsonaro, fosse Haddad, fosse o candidato número 17, o 13, 171, o 69, não pode. Nem se fosse meu pai, nem se fosse o seu diabo. Muito bom o comentário do Mauro Betti. O Caio, você é São Paulino, é isso?
Pois é, Você é né? São Paulino? Pô, com a cara do Kaká não podia ser de outro time, né? Ó, tem essa história aí do Corinthians com Lula, né? Tudo vai sendo polarizado e tudo vai sendo trazido para o âmbito da ideologia partidária ali, né? Da política partidária, né? Ah, então os corintianos criticam agora porque o Bolsonaro, né? Representado na figura do fascista, como eles gostam de falar, e os palmeirenses, mas Lula, né? Que era o símbolo, que se mostrava como corintiano, mas na verdade ele torcia, acho que pro Santa Cruz, eu não tô bem certo. O Lula é do Santa Cruz mesmo. Lá do- lá do- Tem lá do essas Pernambuco. histórias aí, né? Corintiano hoje, cara. Ele é corintiano. Ele é corintiano. Mas assim, a gente sabe do passado do Lula. Tem alguma questão aí? Porque a política acaba extravasando e vazando, né? Pra essa questão da paixão no futebol, né? Chamar de mito aí, tem a questão toda aí. Fora o que o Vini e o Mauro falaram, chamar de mito resgata aquela visão absolutista que o mito tem e que se deposita nele toda a esperança como um salvador da pátria. Como é que você lida, ou como é que você lidou com essas questões aí dos ícones da política associados ao futebol e no caso aí do título do Palmeiras com o Bolsonaro, Caio? Primeiro eu tenho que fazer uma ressalva que, de fato, eu tenho sido um mau São Paulino, sabe? Aquele São Paulino que não sabe escalação, São Paulino de Libertadores, né? Vamos ver se eu Só corrijo. sai quando o time é campeão, E agora né? que você Sai com tá a camisa, precisando, né? Exatamente. Brincadeira Bom, também. mas só falando sobre fascismo, é uma grande besteira aí colocar essa pecha de fascista num representante democraticamente eleito e que até agora não tomou nenhuma medida antidemocrática, mas só para citar um dos tweets aí que o Vini trouxe, o boicote, de fato, é uma ferramenta democrática e de mercado, né? Então é direito da parcela da torcida que quiser se manifestar dessa forma. Eu imagino que o apoio do presidente será melhor para os negócios do que pior, mas é só um palpite, né? Só trazendo uma curiosidade, o presidente ele foi batizado em homenagem ao Jair Rosa Pinto, né? O futebolista lá dos anos 40, anos 50, que também foi ídolo do Palmeiras, do Vasco também, né? Enfim. Bom, é incrível, Edgar, bem como você colocou mesmo, né? Esse antagonismo Lula e Bolsonaro vai até pro futebol, né? Esse lance de Palmeiras e Corinthians. Agora, quando eu estava pensando, bom, o que eu vou falar sobre isso, né? O que segue na linha desse antagonismo? Vamos falar da gestão desses dois clubes em relação aos seus respectivos estádios, né? A gente tem o caso, por exemplo, lógico, tem que falar até para refrescar a memória do ouvinte, né? A gente tem o caso da Arena Palmeiras. Falar mal da Arena, né, Caio? Já tá difícil de pagar. Falar que tem investimento, Arena Palmeiras, investimento privado, tem um sistema de concessão temporária, toda uma modelagem, uma gestão profissional, resultado, time campeão, estádio rendendo, né? Então, sempre vale lembrar que os clubes de futebol são organizações privadas, eles devem se sustentar, sim, das contribuições voluntárias dos seus associados e dos produtos e serviços ofertados aí à torcida, além dos direitos de TV e tal. Esse é o modelo privado que funciona. Qual que é o problema com a forma como o Lula lidou com o futebol, né? A gente pega o caso da Arena Corinthians, né? Que vem naquele contexto da Copa das Copas, né? Os estádios que são verdadeiros elefantes brancos, né? Em cidades sem nenhuma demanda por uma arena de grande porte. O exemplo mais bem acabado disso o mal acabado disso é o Mané Garrincha, que está entre os 3 estádios mais caros, né? Do mundo e que virou hoje em dia, sei lá, estacionamento de ônibus, da frota de ônibus e ponto de concentração para manifestação política. Aqui em São Paulo, dizem que a Arena Corinthians fez parte de um grande enredo, de um grande acordão para livrar o governo do PSDB de ter que fazer as obras de entorno, especialmente do metrô, em volta do estádio do Morumbi, e ao mesmo tempo fazer a média do Lula com a torcida corintiana. Então o que ele fez? Quem que ele escalou aí? Quais as instituições de confiança do ex-presidente? A Odebrecht, para incorporar e construir, né? O BNDES, Banco Público, como financiador do Odebrecht, e a Caixa, né, a Caixa Econômica Federal, como agente financeiro garantidor da operação. Isso é muito louco, porque você tem um banco público como fiador de uma obra particular financiada por outro banco público. É muito doido isso. E, mesmo assim, a conta não fechava e São Paulo teve que emitir os CIDs, né, os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento. São 400 milhões de reais em títulos de isenção fiscal. É como se fosse um grande vale-imposto que pode ser negociado no mercado.
Óbvio que a legalidade disso foi questionada, tem ação no Ministério Público e por aí vai. Mas qual que é o problema dessa história toda? Ao contrário do modelo palmeirense, quem que pagou a conta? Vamos lá. 400 milhões de reais em CIDs da Prefeitura. 400 milhões do BNDES para a Odebrecht. Então, juros baixos, garantias tênues, risco super alto. Ainda pela demora burocrática, teve 200 milhões em empréstimos emergenciais que a Odebrecht teve que fazer junto a bancos privados, né? E aí, por ironia do destino, ainda teve 40 milhões de gasto para remanejar dutos da Petrobras que passavam embaixo do terreno da Arena Corinthians, né? E aí tem alguns milhões para as instalações da Copa e tal. O sobrepreço, né? Havia tantos indícios de superfaturamento que, inclusive, a Arena Corinthians foi alvo, né? E a administração do clube foi alvo de uma das fases da Operação Lava Jato, a 26ª, se não me engano. Qual que é o balanço disso tudo? Hoje a gente tem um Corinthians endividado, né? Como o Vini bem colocou, com o caixa estrangulado e refém do fundo garantidor da Arena, né? A prefeitura deixou de recolher centenas de milhões de reais em impostos e a União é credora e avalizadora, amargando um prejuízo bilionário. Então, se por um lado a gente tem a torcida brasileira, né, vaiando a Dilma em peso nos estádios, a gente tinha o André Sanches votando contra o impeachment dela no Congresso, né? Então, assim, definitivamente eu prefiro a forma do presidente Bolsonaro de lidar com futebol.